Amém, irmão? Graça e paz, boa noite. Glória a Deus, tem alguém comigo aqui hoje. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 9. Eu vou ler na NAA. Amém? Aqui vai falar a respeito da conversão de Saulo, e ele se converte a Paulo, e começa assim o texto. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam esmudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então, Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo pela mão, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Agora vamos dar um salto lá para o 19b. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? E veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Vamos curvar a cabeça e orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós te glorificamos e te exaltamos, meu Pai. Pois reconhecemos, meu Deus, o Senhor como nosso Deus, o Deus das nossas vidas, meu Pai. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, meu Deus. Neste momento, meu Pai, eu peço para que o Senhor me use, meu Deus, como instrumento, meu Pai. Que não saia nada de mim, meu Deus, pois eu não tenho nada a ofertar a esses irmãos. Mas o Senhor, através da minha vida, tudo pode. Então eu peço para que o Senhor tenha liberdade, meu Deus, e esteja em nosso meio, meu Pai. Sonda os nossos corações, que nós venhamos, meu Deus, ter contigo aqui uma noite, meu Pai, de aprendizado, meu Deus, de redirecionamento, meu Pai, e que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor, meu Pai, venha sobre nós, meu Deus, para a honra e glória do Senhor. É o que eu oro, é o que eu peço, é o que eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz: amém. Irmãos, pode se sentar, fica à vontade. Para os que não me conhecem, meu nome é Vinícius. Estou aqui na CB Paz, não tem tanto tempo assim, só 5 anos. E a minha profissão é advogar, eu sou advogado. E a minha área que eu mais gosto, que eu mais tenho predileção, é a área criminal. E de um tempo para cá eu comecei a perceber uma coisa, que era: quando os meus clientes iam depor lá na frente do juiz, o juiz faz várias perguntas para ele. O nome, a idade, a escolaridade, o nome dos pais. E uma das perguntas sempre me chama a atenção, que é se ele professa alguma religião, qual é a religião que ele tem. E eles, na grande maioria, uns 90%, Vinícius, eles falam que são evangélicos, eles falam que são crentes. E diversas vezes que eu já fui no presídio, seja em Viçosa, BH, seja em outro estado, Rio de Janeiro, qualquer um, todos que eu fui, em momentos da tarde ou da manhã, em que estava tendo culto, eu vi assim, os cultos lotados, lotados mesmo. E eu comecei a pensar: Senhor, mas como pode? Como pode? Eles entenderam ali o que o Senhor queria, eles entenderam sobre o Evangelho, mas continua, eles saem e voltam, e eu comecei a me questionar o porquê disso. E um determinado dia, em que eu estava no Rio, nós fizemos uma via sacra lá em vários presídios, e numa entrada de uma favela assim, tinha um muro,
e o muro estava escrito assim: o Senhor é o dono do lugar. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça: o Senhor é o dono do lugar, o Senhor é o dono do lugar. Amém, glória a Deus. E eu comecei a ver que aquilo ali no Rio de Janeiro era comum. E um dia eu fui fazer aula de violão, aí meu professor, sabe que eu sou crente, ele é ateu, aí ele falou assim: rapaz, comprei um livro aqui, um livro top, você vai gostar, você precisa de ler. Aí eu falei assim: deixa eu ver o livro. Aí ele me mostrou o livro, o título do livro: Traficantes Evangélicos. Eu falei: ai, tô doido, quero saber disso não. Aí, o que fala? Aí ele começou a explicar o novo movimento que está tendo, principalmente no Rio de Janeiro, porque a escritora ela estudou o Rio de Janeiro e foi dali que inspirou ela a escrever aquele livro, em que esse movimento ela chama nesse livro de narcopentecostalismo, ou seja, traficantes evangélicos, em que uma determinada comunidade lá, de uma facção, que é o principal da facção lá, é aquela comunidade ali é o quartel-general dessa facção, eles proibiram todo e qualquer tipo de religião que não seja cristã. Então eles quebraram os terreiros de macumba, e assim, eles pagam shows gospel para a comunidade, eles não aceitam que sejam feitas determinadas coisas de outras religiões dentro da comunidade, são traficantes que pastores fazem culto evangélicos para eles, privados. E eu fiquei pensando assim: mas como assim? Como que eles conhecem a palavra, eles entenderam o evangelho, porque senão eles não fariam isso, porque senão eles não iriam propagar a fé dele. Só que eu fiquei pensando: mas entenderam, mas e aí? E a palavra eles conhecem, porque a principal tropa, quando ela tomou aquele aglomerado ali, o nome da tropa era Bonde de Arão, Tropa de Arão. Olha só, Arão, para quem não sabe, é o irmão de Moisés, que ajudou ele ali, com o povo de Israel no deserto. Então eu fiquei pensando: Senhor, mas por quê? Por que disso? Por que eles conhecem a palavra? Por que eles cultuam, mas eles não se convertem? E eu pude perceber que, assim como, não só lá no Rio de Janeiro, assim, não só com os traficantes, com a pessoa que vive à margem da lei, mas também há pessoas aqui que simplesmente se convenceram. Só que o convencimento, ele não é igual à conversão. E é sobre isso que o Senhor ministrou no meu coração essa semana. E nada melhor que um texto do que essa conversão de Saulo, que depois se torna Paulo. Então, meus amados, nós vemos que são pessoas inimagináveis que elas se convencem do Evangelho. Porque o Evangelho é a palavra do Senhor. Isso aqui, meus amados, não é um livro. Isso aqui é um manual. Isso é um manual para nós seguirmos à risca, porque isso é a palavra de Deus. Não é um simples livro. Tanto é que você pode ler, e você vai ficar assim, como se você não tivesse lido, porque é muito difícil. E as próprias Escrituras falam: você tem que examinar as Escrituras. Então não basta você simplesmente sentar como você lê um livro. Você tem que examinar, aprofundar, pedir discernimento para o Espírito Santo. Então, irmãos, a gente vê aqui que são pessoas inimagináveis que esse evangelho tem a capacidade de alcançar. Por exemplo, esses traficantes, pessoas que matam, que roubam, pessoas que você vê assim: esse não tem jeito, mas tem. Olha só, a palavra teve jeito. E Saulo era uma dessas pessoas. Saulo, ele cresce ali, ele vai na escola, né, participa ali da escola de Gamaliel, que era um dos grandes que tinham ali, fariseus, e ele recebe uma doutrinação desde novo, e essa doutrinação faz com que ele entenda e acredita que o povo ali judeu, que propagava o nome de Jesus, estava errado, estava contra as leis de Moisés, porque eles defendiam a lei de Moisés. Então ele fazia isso em nome do Senhor, então ele perseguia em nome do Senhor, ele matava em nome do Senhor, ele açoitava em nome do Senhor. Tanto é que nessa parte em que ele recebe essa conversão, ele está saindo de Jerusalém e indo a Damasco. E ali ele pede cartas para que ele tenha autoridade, para que ele tenha poder
de pegar qualquer um que propagava o nome do Senhor Jesus ali. Então, no momento em que ele estava indo, o que me chamou a atenção é que ele pediu essas cartas às sinagogas e vai falar assim, ó, caso achasse alguns que eram do caminho. Ou seja, quem que eram essas pessoas do caminho? Quando Jesus vem, ele fala, eu sou a luz, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele se intitula como o caminho ali. Ou seja, essas pessoas, o caminho, é essas pessoas que Saulo ali estava perseguindo, né? Então, nós vemos que ele ali, ele era assíduo. Ele era tido como um jovem, que ele era assíduo nessas perseguições, porque ele defendia o que ele acreditava. Ele não defendia qualquer coisa, ele defendia o que ele acreditava. E ele era um cara que estudava, um cara doutrinado ali, porque ele teve grandes professores e teve uma grande escola. Então, nós vemos ali que na medida que ele vai caminhando, que ele vai com a ideia de açoitar, de perseguir, em nome do seu Deus, né, de perseguir em nome de Deus, ele recebe ali um encontro com o Senhor Jesus. E nós temos que ver que não foi uma visão que ele teve, porque a visão é algo que está dentro da sua cabeça, mas os que estavam com ele também viram. Então, foi de fato o que aconteceu ali, uma luz que o cegou ali naquele momento. E a gente vê que o primeiro ensinamento que Paulo vai nos dar ali é o seguinte, quando ele encontra com Jesus, quando ele fica cego, quando ele cai do cavalo, e ele pergunta, Senhor, quem és tu? Ele fala, sou Jesus, aquele que você persegue. Então, ele teve um entendimento ali do que ele estava fazendo. Então, naquele momento ali, eu considero que houve a conversão de Paulo. Que ele estava convencido de uma coisa, mas ali, naquele momento, naquele toque, houve a conversão dele. Então, naquele momento ali, qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele se levanta e vai para Damasco. Então, ele continuou o caminho dele. Só que agora o propósito mudou. Ele já não vai mais para açoitar aqueles que proclamavam o nome de Jesus. Mas ele vai ali em nome do Senhor Jesus, porque foi Jesus que falou para ele ir para lá. Então, quando ele está lá, a gente conhece a história. Quando ele está lá, ele recebe a visita de Ananias. Ananias, em nome do Senhor, vai lá, porque o Senhor Jesus fala com Ananias. Ananias, primeiramente, ele fala, Jesus, eu não vou não. Essas são minhas palavras, viu, irmão? Não está desse jeito não, mas é para facilitar o entendimento. Jesus, eu não vou não, é esse que persegue, eu vou ir até ele. É ruim, porque até então a notícia não tinha corrido. A notícia da conversão de Paulo não tinha corrido. Aquela história, aquele acontecimento de quando Jesus aparece para ele, não tinha chegado até aquele homem. Então ele vai até a casa que Paulo está, ele faz uma oração, as escamas caem dos olhos de Paulo, e o que Paulo faz? Ele fica ali com os discípulos. Então, quando Paulo fica ali com os discípulos, poucos dias, ele já tinha entendido ali o verdadeiro evangelho. Então, a gente vê que Paulo, ele começa ali a pregar as palavras do Senhor. E aquilo começou a confundir os judeus, porque a princípio ele perseguia. Agora ele já está pregando o evangelho, agora ele já está pregando a salvação, ele já está pregando Jesus. Então, a gente entende, a primeira ação de Paulo ali foi o quê? Foi se retirar de onde ele tinha outra doutrinação, onde ele tinha uma outra vertente de vida, que foi de Jerusalém. Quando ele vem, ele era o perseguidor. E agora não, ele anunciava o evangelho. Então ele se retira dali. Então o que isso nos ensina? Que a conversão, ela tem que mudar os nossos caminhos. E a própria palavra já diz isso. A conversão você está indo para um lado e você converte e começa a seguir o outro caminho. Isso é a conversão. Agora, se você simplesmente se convencer, você não vai abandonar absolutamente nada. Porque o puro convencimento, ele não tem a capacidade de gerar em você a força de mudança de caminho. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer quando nós nos convertemos é convergir para outro caminho, convergir para o caminho agora não nosso mais, mas do Senhor. E a gente vê que Paulo faz isso desde o início. Ele já não ia mais para o caminho que ele achava, ele já não ia mais para o caminho dele. Ele ia agora para o caminho que o Senhor colocou para ele. Então, nós vemos isso. E isso que eu estou relatando aqui, está na palavra. Lá em 2 Coríntios 5,17, fala assim, ó,
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, meus amados, os locais em que nós frequentávamos, os locais em que nós buscávamos, já não é mais aqueles locais que nós devemos frequentar ou ir com aquele intuito. Então, teve a célula quarta-feira, né, e Vinicim falou uma coisa que é clara e ficou no meu coração. Os locais que você busca, os locais que você frequenta, os locais que você vai, diz muito a respeito de quem você está buscando, do que você está buscando. E é isso, não existe uma conversão se não há mudança de hábitos, se não há transformação. E as pessoas, elas notam, e você começa a se fortificar por isso. Eu, quando me converti, as pessoas falavam assim, você está diferente. Aí eu entendia, glória a Deus, que eu estou sentindo o agir de Deus na minha vida então. Você mudou, glória a Deus. Você já não faz mais isso, você já não faz mais aquilo. Glória a Deus por isso, porque isso ia me fortificando. Isso ia mostrando que eu estava no caminho correto ali, que eu estava no caminho certo, que eu verdadeiramente tinha me convertido. Então, meus irmãos, a primeira lição que Paulo nos dá é essa. E glória a Deus, hoje eu estou falando para uma igreja. Glória a Deus, então, que eu vejo que mudaram os caminhos e hoje está na igreja. Poderia estar pregando em algum outro lugar. Outro detalhe, a palavra mesmo falava, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós temos a mania de acusar a pessoa, as pessoas têm a mania também de nos acusar, falando, mas você fazia isso, você era aquilo. Irmão, glória a Deus, já não sou mais aquele. Glória a Deus, vocês já não são mais aquilo. Então, todos os nossos pecados, a partir do momento em que nós convergimos os nossos caminhos, a partir do momento em que nós nos convertemos, acabou, foi lançado no mar do esquecimento. E nesse mar, meus amados, é proibido pescaria. É por isso que aqueles amigos que nós tínhamos no passado, eles se afastam de nós. É por isso que aqueles ambientes já não nos agradam mais, justamente por isso, porque nós nos convertemos. E o André Fernandes é que fala, né, não me procurem mais no meu passado, porque eu não estou mais lá. E é justamente isso, nós não estamos mais no nosso passado, não cabe a nós aquelas velhas práticas. Nós temos que, todos os dias, transformar a nossa vida com a renovação da nossa mente, entendendo que aquilo ali já não cabe mais para nós. Muitas coisas a gente vai tentando carregar ali como um pecado de estimação, que a gente fala assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas no fundo aquilo te incomoda. Só que aquilo já não cabe mais na sua vida, aquilo já não cabe mais na minha vida, porque hoje nós somos novas criaturas. E o segundo ponto, meus amados, que permite ali com que Paulo, ele tenha força, é aquele tempo em que ele fica ali com os discípulos, é aquele tempo em que ele estuda ali a palavra, e aquilo ali faz com que ele crie raiz. Então a gente aprende que a palavra do Senhor, ela vai fazer com que nós criemos raízes, e raízes profundas. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais firmes, mais certeza, mais convicção nós vamos estar tendo do Deus que nós servimos. Não adianta nós tentarmos pregar um evangelho, mas sem conhecer o evangelho, sem viver o evangelho. Não adianta eu subir aqui e falar de Deus, se eu não tiver relacionamento com Deus, se eu não tiver experiência com Deus, se eu não buscar a Deus. Tudo isso aqui seria em vão, eu não conseguiria pregar, porque eu iria estar pregando uma coisa que eu não vivo, e é impossível nós fazermos isso. Então, nós entendemos que o que vai nos fortificar também, a buscar relacionamento, a mergulhar na palavra, é quando nós tivermos uma visão clara do nosso propósito. Nós temos que ter uma visão clara do propósito, porque isso vai te ajudar, vai facilitar, vai te dar mais vontade ainda de mergulhar, porque você tem a visão clara do seu propósito, você sabe para onde você quer ir. E o céu é o nosso alvo, Jesus é o nosso alvo, esse é o nosso propósito. Então que nós possamos ir, se você tem dúvida de algum chamado, de algum propósito, pergunte aos céus, tenta ouvir o que os céus têm a dizer a respeito disso, escute os céus, o que os céus têm a dizer a respeito de você, porque ele tem muita coisa a dizer. Talvez ele quer dizer, mas a gente não quer dar ouvido, a gente não quer dar tempo.
Só que é necessário com que nós demos tempo ao Senhor, é necessário com que nós tiremos tempo ao Senhor. E quando eu fiquei pensando assim, numa maneira de exemplificar isso aqui, de ter uma visão clara do propósito, eu lembrei logo da Vitorinha, do Igor, a respeito do projeto arquitetônico. Quando você pega para fazer uma obra, você vê aquele lote assim, e você fala assim, será? Será que cabe uma casa desse tamanho? Será que cabe um prédio? Aí quem que você procura? Você procura um arquiteto. O arquiteto vai falar assim, dá, vou te mostrar. E mostra um engenheiro, né, que quer dar uma de arquiteto. Mas aí ele te mostra aquele projeto e você fala, é isso que eu estou querendo e é isso que eu vou buscar. Então aquele projeto ele vai te dar mais força ainda para você trabalhar naquilo ali, para você buscar aquilo ali, para você construir aquilo ali. Isso é ter visão clara do propósito. O projeto ele te dá a visão clara do propósito. E nós somos projeto do Senhor. Nós não somos frutos do pecado, nós somos planos de Deus. Então nós temos que entender isso, nós somos projetos do Senhor e Deus tem em nossas vidas, na vida de cada um plano, um projeto, um propósito. Cabe a nós seguirmos isso aí. Então isso vai fazer com que nós tenhamos mais raízes mais profundas. E eu não estou falando que não vai ter luta. Vai ter, irmão, vai ter. O caminho do Senhor é estreito, Só que um caminho estreito não é aquele que você está andando aqui numa corda bamba, pisa fora, volta. Não, o caminho do Senhor, ele não tem muros ao seu lado, é aberto, só que é estreito, aquilo ali. Você tem a capacidade de sair a todo momento, então cabe a nós buscarmos do Senhor, que é o direcionamento, é a visão clara do propósito. E quando essas lutas vierem, as lutas elas não vêm para te matar, ela não vem para te castigar, ela não vai vir para poder te dominar, não. A luta ela vem para extrair o melhor que há em nós. Ela vai buscar lá de dentro o melhor que há em nós. E a partir do momento que a gente vencer aquela ali, nós vamos nos sentir muito melhores, nós vamos estar muito mais fortes, nós vamos criar casca. E assim nós vamos vivendo uma vida cristã. E o caminho do Senhor é estreito, porém nós temos que lembrar que nele nós temos a vitória garantida, porque é o Senhor que batalha nossas guerras, é o Senhor que vence as nossas batalhas, é Ele, o fardo é suave, o jugo é suave, o fardo é leve. Então que nós possamos entender, que nós possamos compreender que o caminho do Senhor é o nosso caminho, e os céus é o nosso propósito, é o nosso projeto, que nós tenhamos visão clara nos propósitos do Senhor na nossa vida. Então, lá em Mateus 7, 24 ao 27, vai falar assim, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 ao 27. Olha só, quando eu lia esse versículo, eu imaginava assim que o cara tinha construído a casa dele na pedra, no rochedo, lá no alto do Pico do Boné, por exemplo. Só que não é. Quando está falando aqui sobre a rocha, é porque para você atingir a rocha, você vai cavando, e você atinge a rocha lá no fundo. Eu não é, Vitória? Ela confirmou. Está vendo? Então, assim, aqui está falando assim, construir a casa sobre a rocha. É o quê? Você aprofundar suas raízes, aprofundar sua fé no Evangelho. Porque quando vier qualquer coisa, qualquer luta, vai ser qualquer coisa, vai ser qualquer luta, porque você vai ter firmamento no Senhor, você vai ter firmamento na palavra do Senhor. Agora, construir sobre a areia é o quê? O que vem por cima do solo. Então você não vai ter firmamento nenhum, qualquer coisa vai derrubar aquela casa. Então era isso que Mateus ali estava dizendo, que nós devemos construir a nossa caminhada cristã, que nós devemos construir a nossa vida cristã cavando no profundo.
E o profundo aqui quer dizer intimidade com o Senhor, quer dizer relacionamento com o Senhor. Então que nós temos que aprofundar nossas raízes no Senhor. E a gente não consegue fazer isso se nós não buscarmos, se nós não cultuarmos, se nós não queremos aprofundar, se nós não termos isso como um propósito, se nós não termos isso como um plano, nós não vamos conseguir. Porque não é fácil, meus irmãos, não é fácil. As coisas com Deus é diferente das coisas com o mundo, porque o mundo ele tem a capacidade de proporcionar um prazer instantâneo. Então todo pecado, se você for olhar, ele vai te trazer um prazer instantâneo. Todo e qualquer pecado é instantâneo. Aquilo ali te dá um alívio imediato. Só que as coisas do Senhor nem sempre vão ser instantâneas. Nem sempre você vai estar preparado para aquilo ali. Então o que o Senhor faz? Ele te prepara. E esse preparo, ele é doído, ele é dolorido, porque justamente é para extrair o melhor de você. Não é para você simplesmente cair, não é para simplesmente você usar aquilo ali em vão, não. Pelo contrário, não é só para te satisfazer sua carne, mas sim para te dar um firmamento no Senhor. É para construir, edificar a sua casa sobre a rocha. Então que nós possamos ir ao profundo, que nós possamos, ao converter os nossos caminhos, abandonar as velhas práticas, que nós possamos escutar dos céus o que nós estamos carregando, que já não cabe mais a nós carregar, o que nós estamos tentando levar para um futuro, levar para o presente dessa vida de santa, uma vida e um novo caminho do Senhor, que já não é mais para levar, que já não cabe mais com nós. Que nós tenhamos um entendimento disso, que nós temos que buscar, só que nós temos que buscar a ponto de quando falar, de quando nós sentimos o que é, nós abrimos mão. E nós vamos só conseguir fazer isso a partir do momento em que nós estivermos com o propósito mesmo, dedicados àquele propósito ali, de abandonar e seguir ao Senhor, de converter os nossos caminhos, de convergir para um novo caminho. Então, que nós possamos ter uma visão clara do nosso propósito, para que nós possamos verdadeiramente viver isso. E essas raízes que nós crescemos, essas raízes que nós fomos aprofundando, ela vai permitir com que nós tenhamos mais nutrientes de vida. Ela vai permitir com que nós tenhamos mais caminhos de vida. Então isso vai fazer com que a nossa vida ela fique leve, ela fique suave, porque as nossas raízes elas vão ser profundas. Então, ao mesmo tempo que o vento não abala aquela casa, ela tem ou aquela árvore, né, vamos citar uma árvore aqui, ao mesmo tempo que o vento não abala aquela árvore, ela também com a raiz mais profunda, ela consegue buscar ainda mais nutrientes no solo. Então que nós possamos ser assim, cada vez mais mergulhar. E já finalizando, irmãos, nós temos que entender que tudo isso que eu falei aqui é para nós termos uma vida em santidade. Quando nós nos convertemos, entendemos o Evangelho, estivermos convencidos e convertidos daquilo ali, aí nós vamos buscar novos caminhos. Esses novos caminhos nós vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer de nós. Quando o Senhor disser o que nós temos, quando o Senhor disser quais são os planos dele na nossa vida, ali nós vamos ter clareza do nosso propósito. A partir do momento que nós tivermos clareza do nosso propósito, nós vamos o quê? Buscar enraizar mais, nós vamos buscar aprofundar mais. A partir do momento que você estiver mais profundo, vai ser o momento que você mais vai ter intimidade com o Senhor. Ou seja, você vai viver uma vida santa. E é necessário que nós vivamos essa vida santa. Porque lá em Hebreus 12, 14 vai falar assim, ó, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, sem a santidade, nós não vamos ver o Senhor. Então, é necessário com que nós possamos seguir esse trilho, assim como Paulo seguiu, que nós possamos verdadeiramente converter os nossos caminhos, abandonar as velhas práticas, que nós possamos verdadeiramente nos convertermos a ponto de ser um caminho novo, um caminho tão forte, que nós possamos abandonar tudo que nos impede de viver aquele propósito, aquele plano do Senhor. Amém, irmãos? Gostaria